Tem uma coisa que eu ainda não falei com clareza sobre tudo isso que eu venho trazendo aqui. Durante muito tempo, eu achei que aquilo que eu sentia era só uma inquietação, uma fase, uma impressão. Algo que, com o tempo, ia passar, mas não passou. E eu não sei se isso já aconteceu com você, mas quando algo não passa, tem alguma coisa ali. E o mais curioso é que quando algo não passa, a gente começa a negociar com isso. A gente tenta diminuir, tenta explicar de um jeito mais confortável, tenta encaixar dentro de alguma lógica que não incomode tanto. Porque reconhecer, às vezes, exige mais da gente do que a gente gostaria de dar. E isso vai criando um conflito silencioso, porque por fora tudo continua funcionando, mas por dentro alguma coisa já não aceita mais o mesmo lugar, não. E o que começou a acontecer depois disso foi diferente, porque em algum momento aquilo deixou de ser só interno e começou a aparecer por fora. E isso muda a forma como você começa a enxergar tudo. Porque você percebe que não é só sobre aquele momento, não é só sobre aquela situação específica. É como se aquilo começasse a atravessar outras áreas da sua vida. Coisas que você nunca tinha relacionado começam a se conectar. E isso é desconcertante, porque não cabe mais dentro de uma explicação simples, não cabe mais dentro de uma lógica confortável. E quando chega nesse ponto, você percebe que não dá mais para tratar como algo isolado, em situações, em encontros, em caminhos que eu não tinha planejado. E isso me confundiu no começo, porque quando algo é só dentro de você, você ainda consegue duvidar. Mas quando começa a aparecer fora, fica mais difícil ignorar. E isso muda a forma como você percebe a própria vida. Porque você começa a olhar para trás e começa a perceber coisas que antes pareciam completamente desconectadas. Situações que você viveu, escolhas que você fez, momentos que na época não pareciam ter tanta importância, mas que quando você olha de novo, começam a fazer sentido de outro jeito. E isso é estranho, porque não é como se algo novo tivesse surgido. É como se algo que sempre esteve ali começasse finalmente a aparecer. E foi aí que eu comecei a perceber uma coisa. Talvez eu não estivesse apenas sentindo algo. Talvez eu estivesse
me aproximando de algo, e isso muda tudo, né? Isso muda tudo. Porque não é mais sobre entender, é sobre reconhecer. E reconhecer, às vezes, é mais difícil do que entender. Porque quando você reconhece, você não tem mais como voltar para o ponto anterior. Você não consegue mais fingir que não viu, não consegue. E para ser muito honesto, teve momentos em que eu tentei ignorar. Sim, tentei continuar como se nada estivesse acontecendo. Tentei focar em outras coisas, tentei deixar isso em segundo plano, mas não funcionou, não funcionou. Você já tentou continuar normal, mesmo sabendo que alguma coisa dentro de você não estava mais no mesmo lugar? Porque encarar isso não é simples, não é confortável, não é. Porque quando você começa a levar isso a sério, você também começa a perceber que talvez algumas coisas tenham que mudar. E nem sempre a gente está pronto para isso. E aí vem uma parte difícil, porque não é só sobre entender o que está acontecendo, é sobre aceitar o que isso pode significar. E às vezes, o significado assusta mais do que a dúvida. Porque a dúvida ainda permite adiamento, mas significado começa a pedir posicionamento. E foi nesse ponto que eu comecei a me fazer uma pergunta que eu nunca tinha feito antes. E se isso não for uma sensação? E se isso não for algo da minha cabeça? E se isso for real? Essa pergunta não é confortável, porque quando você considera isso, você abre uma porta. E depois que abre, nem sempre consegue fechar. E o mais curioso é que essa porta não muda só o que você pensa, ela muda como você percebe, como você escuta, como você reage. E isso vai te colocando num lugar diferente. Não de certeza, mas de atenção. Porque quando algo começa a fazer sentido, mesmo sem estar totalmente claro, você já não consegue mais voltar para o mesmo tipo de vida de antes. E isso não é algo que alguém te explica, é algo que você sente. E quando sente, já não é mais opcional ignorar. E talvez esse seja um dos momentos mais importantes de qualquer processo. Quando você ainda não sabe exatamente o que é, mas já sabe que não pode ignorar. E eu acho que é exatamente aí que eu estou agora.
não com todas as respostas, mas também já não mais no mesmo lugar de antes. Não estou. E aos poucos, eu vou começar a compartilhar mais sobre isso. Não tudo de uma vez, mas no tempo certo. Eu queria te fazer uma pergunta. O que na sua vida hoje você já percebeu que não pode mais ignorar? E talvez essa seja uma das partes mais difíceis, porque não é só sobre perceber, é sobre sustentar essa percepção mesmo sem resposta, mesmo sem clareza, mesmo sem saber exatamente onde isso vai dar. E muita gente desiste exatamente aqui, não porque não sentiu, mas porque não conseguiu sustentar o não saber. E o não saber, às vezes, pesa mais do que qualquer resposta. Mas, ao mesmo tempo, é ali que alguma coisa começa de verdade. Porque algumas coisas não aparecem para serem explicadas de imediato. Elas aparecem para serem compreendidas com o tempo. E talvez isso seja só o começo.